Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler apenas o versículo 3, que diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Poucas pessoas sabem o contexto dessa passagem, porque a gente tem contato com ela através da citação de Jesus em Mateus e também em Lucas 4, quando Jesus estava sendo tentado e disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na verdade, Jesus estava citando uma porção desse versículo de Deuteronômio. Essa passagem foi dita por Deus, e essa passagem, meus irmãos, tem a ver especificamente com a passagem, com a trajetória de Israel no deserto. Deserto é o tema. Aliás, o deserto faz parte da vida de todo mundo, o deserto simbólico. Quando o próprio Jesus Cristo citou essa passagem, ele estava no deserto. Lucas capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado aonde? No deserto. Então, uma vez que é o próprio Deus que diz que fez Israel rodear pelo deserto, que fez Israel ter fome, que sustentou Israel no deserto, isso tudo nos leva para um ponto muito específico da dependência de Deus no deserto. Israel tinha que passar por tudo aquilo para depender de Deus, para depender do sustento de Deus, para depender da palavra de Deus. Deserto faz parte. Deserto simbólico na vida de cada um pode ser a grande trajetória que você está tendo em função de uma necessidade específica, de uma ausência específica, de uma provação específica, de um problema específico. Seja lá qual for o caso, o deserto é para aprender. E como bem dizem, o deserto é a escola do Senhor. Hoje à noite, nós vamos pensar muito sobre o deserto. Na verdade, nós vamos tentar aprender lições que Deus ensinou no deserto. A primeira delas, meus irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. A primeira delas é que há tempo para todas as coisas. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Deus diz assim, se a gente vê no versículo 1, diz: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, aonde? Aonde? No deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaúbe. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Essa expressão é assustadora. Jornada de 11 dias. Se Israel fosse marchando em linha reta em direção a Cádiz Barneia já é ali, tipo, vamos mergulhar no Jordão, já é a hora, Cádiz Barneia já é a passagem. Se Israel fosse em linha reta,
levaria apenas quantos dias? 11 dias. 11 dias. Mas de repente nós somos informados que Israel levou 40 anos. Veja a diferença de 11 dias para 40 anos. Se fosse 11 meses, já seria muita coisa, né? Se fosse 110 dias, seria um aumento de 1000% do tempo. 110 dias dá 3 meses e 20 dias, né? Então nós temos aqui um acréscimo enorme do tempo de 11 dias para 40 anos. Quantos meses tem 40 anos? Aliás, quantos dias tem 40 anos? 10 vezes 36, vai 1, vai 2. Quanto tempo? 10 anos, vou ajudar vocês. 10 anos, 3.600 dias. Vezes 4. Hein? Enem? 14.100 dias? 14 mil. Não, gente, é sério. 14.400 dias, né? Como? 480 meses, 14 mil. Eu já estou nos dias já, Rodrigo. Tá? O mês já passou, tá? 14.400 dias. Qual é a diferença de 14.400 dias para 11 dias? Não é? 14.400 dividido por 11. Dá 1000 e alguma coisa, não dá não? Meus irmãos, nós vamos ter quase 100.000% de acréscimo do tempo. Isso falando de percentagens. 11 dias é muito diferente de 40 anos. O tempo de Deus era 40 anos. O tempo de cálculo é 11 dias, mas nem sempre. O tempo dos cálculos e o tempo dos planos é o tempo do Senhor. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Vamos imaginar que Israel tivesse chegado na terra prometida em 11 dias. Vamos imaginar. Eu lhe pergunto, teria sido bom ou teria sido ruim? Usando lógica, bom ou ruim? Me respondam, seria bom ou ruim? 11 dias. Bom uma ova. Tem que criar um exército. Tem que aprender a lutar no deserto. Tem que administrar 12 tribos, agora que tem milhões de pessoas. Você teria um problema enorme para gerar uma nação em 11 dias. Seria horroroso chegar lá em 11 dias. Teria que derrotar os inimigos. Quais? Os heveus, ferezeus, cananeus, gigazeus, jebuseus, né? Você tinha ouvido perguntar assim: esse pessoal era filho de Zeus, né? Tudo é no Zeus. Ferezeus, gigazeus, jebuseus. Imagina você, se Moisés, nos 40 anos de preparo, né, terminou a vida dizendo: o meu fardo é grande. Imagina se Moisés fosse jogado dentro de Canaã em apenas 11 dias para derrotar os inimigos, fazer a distribuição do INCRA, né, que é o negócio da repartição das terras, a ensinar o povo as novas regras, as novas leis, derrotar inimigos muito específicos, conhecer a terra em 11 dias. Esse povo, qual era a condição do povo antes de sair do Egito? Qual era a condição? Como é que você transforma escravos em 11 dias numa nação? Então, aos nossos olhos, a gente pode pensar assim: poxa, por que Deus não fez eles chegarem logo? Não é? Mas há muito mais coisas por trás do que a gente possa imaginar. Há tempo para
tudo. No capítulo 2, versículo 3, olha comigo. Deus diz assim: tende já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Às vezes, Deus dá certas ordens que parecem não fazer nenhum sentido. Uma das coisas que Israel mais fez no deserto foi montar acampamento e desmontar acampamento. E agora Deus mandou eles rodearem uma montanha. Deus diz: rodeia aí. Desmonta o acampamento. Agora monta de novo. Agora para. Há um capítulo no Pentateuco só com uma relação dos desertos para onde Israel teve que partir. São dezenas e dezenas de desertos. Não era o tempo de Deus, meus irmãos, 11 dias. Era o tempo do cálculo. Era o tempo matemático. Às vezes, nós fazemos os cálculos e pensamos sobre algumas circunstâncias que já é o tempo de Deus. Nem sempre, quando dá certo na matemática, dá certo no tempo de Deus. Quem decide o tempo de Deus é Deus. Não é a ciência, não é a matemática, não é a física, não sou eu, não é você. Quem decide o tempo de Deus é Deus. Às vezes esses períodos de espera são assustadores, mas Deus tem o seu tempo para tudo. Vai me dizer que você não acha assustador 11 dias para 40 anos? É bastante assustador. Talvez se eles tivessem entrado lá em 11 dias, eles teriam sido engolidos pelos inimigos. Em 11 dias não daria nem tempo espiar a terra, como os espias fizeram quando foram para Jericó. Em 11 dias não daria nem para ter avaliações mais específicas. A segunda lição do deserto é que o deserto é como ele é. Vai comigo, Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: então partimos do Horebe. O Horebe é o Sinai, tá? É o monte dos 10 mandamentos. E caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Como é que o deserto é chamado aqui? É chamado de o deserto lindo, o deserto cheio de oásis, o deserto maravilhoso. Não é assim não. O deserto é chamado aqui de o grande, o grande e terrível. Primeiro, não é pequeno. Segundo, não é legal. É nada mais, nada menos do que o grande e terrível deserto. Ao mesmo tempo que a gente deve entender que faz parte a nossa jornada em algum deserto específico. Dizem que o pior dele é o deserto de grana, né? Você está num deserto de dinheiro mesmo. Tem alguém no deserto de dinheiro aí? Não. Mas às vezes a gente precisa entender as coisas como elas são. Moisés disse: é o grande e terrível deserto. Não sei se essas são as palavras usadas na sua versão. Tem alguma versão diferente aí, não? Que seja pior do que grande e terrível deserto? O que é que diz aí? Tremendo. Tremendo é leve, né? Grande e terrível deserto. Existem algumas coisas que não dá para minimizar. Os cristãos ensinam que os jovens devem se consagrar, se conservar puro durante a sua mocidade, para o casamento. Talvez este seja o deserto que muita gente esteja vivendo. E algumas pessoas querem dar a ideia de que isso é leve. Não é, pelo menos para os normais, né?
Jeremias parece ter chamado isso de o jugo da mocidade. Ele disse: bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Como é que suporta? Ele disse: fique em silêncio e chora. Algumas coisas são como são, né? Fica em silêncio e espera para Deus. Fica em silêncio e aguarda o tempo de Deus, que nem sempre é o tempo matemático. Às vezes a morte de um parente é um deserto, é um negócio complicado, né? É legal quando morre um parente, que todo mundo vai chegar na casa das pessoas que ficaram vivas e fala assim: não chore não. Mas como não, gente? Fala assim porque não era tua mãe, né? Não chore não, traz um calmante aqui para ela, para não chorar, né? Ora, eu acho legal que a Bíblia é a favor do choro. Ela até diz: o choro pode durar até o amanhecer, pode, é um direito seu, né? Chorar a noite inteira. Quando morria alguém em Israel, o pessoal chorava um mês, chorava até se rasgar, né? Quando Moisés morreu, o pessoal: Moisés! Né? Parece aqueles coreanos, né? Chorando pela morte do Kim Jong-il, embora aquilo fosse falso, mas o povo chorava. Algumas coisas são como são. O deserto não é legal. O deserto tem muitos perigos, tem calor de dia, frio à noite, não é? O deserto tem os inimigos. O deserto suga as energias. Às vezes o deserto não tem água, não tem a menor possibilidade de água em alguns lugares. Algumas coisas são como são. E Moisés disse: passamos pelo grande e terrível deserto. Terceira lição do deserto, meus irmãos, é que apesar de todas as coisas, Deus cuida de nós como uma realidade. Eu quero ler duas passagens das mais maravilhosas sobre o deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 32, diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Eu acho o nível de incredulidade dos israelitas daquele tempo muito alto, porque eles viram muitas intervenções de Deus, e dentre elas esse negócio da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Uma coluna de fogo à noite para indicar o caminho. Já imaginou isso no deserto? Uma coluna de fogo. E de dia, uma coluna de nuvem. Algumas pessoas perguntam: mas para que uma coluna de nuvem? Não sei, eu fico pensando que é para dar uma refrescada, né? Talvez, eu não sei. Devia ter uma função muito específica. E a coluna de nuvem se acampava, né? Ficava ali no acampamento de Israel. Deus cuidou de Israel, não só com a coluna de nuvem e a coluna de fogo, mas também de outras maneiras muito específicas. Em alguns lugares, águas amargas se tornaram doces. Durante os 40 anos, a alimentação principal, não era a única, mas a alimentação principal era o maná que descia do céu. Esse era garantido todos os dias. O que aconteceu com as vestes? Não se gastaram durante 40 anos. O que aconteceu com as sandálias? Não se gastaram durante 40 anos. Você deve dizer assim: eu gostaria de um sapato que não se gastasse por 40 anos. Eu preciso de um sapato
que não se gaste por 40 anos, porque sapato está muito caro, né? Sabe por que Deus não te dá um sapato que não se gasta por 40 anos? Porque com determinação você consegue vários sapatos. Agora, no deserto, não tem aonde comprar sapatos. Deus cuidou de maneira muito específica. Apesar disso, eles foram rebeldes. Deus cuidou deles todos os dias. Quando precisaram de água, houve água. A situação mais específica foi quando teve que vir água da rocha. Deus cuidou deles de maneira muito específica. No deserto, eles derrotaram os reis Og e, como é o nome do outro, Seom, rei dos amorreus. Você não faz ideia de quanto despojo de guerra eles pegaram, com alimento, com ouro, com vestes. Deus cuidou deles. A maneira como Deus cuida de cada um é muito específica, mas Deus cuidar de nós não é uma promessa, é uma realidade. Você não precisa de uma profecia que diga que Deus vai cuidar de você, porque Ele tem garantido cuidar de você. Lição número 4 do deserto. É que no deserto que vamos atravessar, por analogia, no deserto que eu e você vamos atravessar, nós vamos precisar da palavra de Deus como sabedoria. Tem uma coisa que eu aprendi sobre sabedoria e palavra de Deus, é que a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Simples assim. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. E quando nós tomamos proveito da sabedoria de Deus, nós podemos dar passos muito largos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, Deus disse, Moisés falou, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Uau! Isso é para levantar a moral, não é não? Isso aqui vai ser a sabedoria de vocês. Se vocês se apegarem a isso, os povos vão olhar para vocês e vão dizer, esse povo é gente sábia e inteligente. Meus irmãos, Israel em alguns momentos desapegou-se muito da palavra do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Por este povo ter a palavra do Senhor, embora que não a revelação total, porque a Bíblia diz que seus sentidos foram embotados e houve o endurecimento até que se cumpra o tempo dos gentios, mas o que este povo pôde pegar da palavra do Senhor faz com que o mundo inteiro diga, esse povo é sábio. Este povo é sábio. Se você achar que eu estou exagerando, uma naçãozinha daquele tamanho, menor que o Acre, 1/3 dos prêmios Nobéis vem dali. Parece que é um povo, um povo diferenciado. É ou não é? Você entende? Quantos brasileiros têm o prêmio Nobel? Você está pensando? É porque não tem. Nós somos um dos povos mais burros da terra no critério prêmio Nobel. Nosso nível de prêmio Nobel é o quê? Na escala de 0 a 100? 0. Mas mais ou menos, aproximadamente, de cada 3 prêmios Nobéis, 1 é judeu. E olha que eles nem se apegaram o quanto deviam a palavra do Senhor. Mas Moisés disse, se vocês se apegarem a esse livro
Aqui está a vossa sabedoria. E as pessoas, as nações, os povos vão dizer: certamente esse povo é gente sábia. Tem uma piada boba, sem graça, não é para rir, já vou dizendo. Não é nem piada não, é só uma reflexão de que a humanidade está sob 5 judeus. Todo o pensamento humano, ele jaz sobre 5 judeus. Veio Moisés e disse: tudo é lei. Depois veio Marx e disse: não, tudo não é lei não, tudo é capital. Aí veio Freud e disse: não, tudo é sexo. Tudo é sexo. Vem Jesus e diz: não, tudo é amor. E vem Einstein e diz: tudo é relativo. Todo mundo está errado. É muito judeu famoso, gente. É muito judeu, até os que não prestam, né? Até os amplamente desviados, como Freud. Acho que poucas pessoas foram tão endemoniadas como Freud. Ele devia ter cerca de 2.000 ídolos pagãos na sua casa. As nações diriam: esse povo é gente sábia. Meus irmãos, existe momento nos nossos desertos em que tudo o que precisamos é da sabedoria de Deus. É dizer: Deus, eu não tenho as respostas aqui para esse problema, e eu preciso de sabedoria. Eu preciso de uma palavra de sabedoria vinda da tua palavra. Lição número 5. O deserto tem seduções. Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Deuteronômio 1, 28. Não sei se é um 28 não sei se é um 18. Se é 2:28. Mas eu vou ler outras passagens que fala da... Não, sim, é verdade, é 1:28. É porque são 2 seduções específicas. Olha o que diz aqui 28. Quando os espias trouxeram o relatório, Deus diz assim, que o povo falou: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus. E então também vimos os filhos dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Esse fato é aquele relatório dos espias que trouxeram cachos de uvas incríveis, que constataram que a terra é boa, mas o povo em geral disse: não vai dar. Só porque eles citaram que o povo daquela terra era muito forte. Os espias chegaram a dizer assim: olha, nós nos sentíamos como gafanhotos. Esse povo é muito forte, as cidades são fortificadas, seus muros são altos, nós não conseguiremos. Com essa palavra, rapidamente o acampamento estava com uma crise de pessimismo e a nação inteira foi seduzida a ser pessimista. Esse é um típico exemplo de que a pessoa vai seduzida pela cabeça dos outros. Ora, de um lado havia a palavra de Deus que dizia: não se preocupe se eles têm carros de ferro, não se preocupe, eu estou com vocês, eu dei a terra a vocês. Do outro lado você tem pessoas que dizem: gente, nós não vamos conseguir, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Veja o poder do pessimismo, né? E negativamente as pessoas foram seduzidas a pensar que não iam ter vitória. Mas no capítulo 4, versículo 19,
tem um outro tipo de sedução, que é a sedução da idolatria. Guarda-te e não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto a aqueles, a coisas que o Senhor teu Deus repartiu entre os povos, debaixo de todos os céus. Às vezes você olha para uma pessoa que vive em idolatria e você se pergunta como? Ou num certo sentido é simples, é uma sedução. E uma vez seduzido, difícil voltar, difícil sair daquilo. Você fala que não, que idolatria não é mais um problema para você, mas a Bíblia diz lá, último versículo de 3 João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu já vi, com esses olhos, crente cair para sedução de feitiçaria. Feitiçaria, cair mesmo. Crente antigo, cair. Uma vez no nosso ministério se converteu uma mãe de santo. Com todas as crises possíveis de uma mãe de santo. Irmã Rosa era o nome dela. Na primeira semana eu era chamado na madrugada. Havia até uma pessoa aqui da cidade que estava na nossa casa, presenciou essas coisas. Eu era chamado na madrugada, panelas voando, pancadas nas portas. Parece que o cão estava voando dentro da casa da irmã Rosa. Mas aí, muita oração da igreja, da irmã, muita determinação, aquelas coisas foram sumindo. Ela foi deixando o seu passado de lado. E havia uma pessoa, crente, na cidade, que tentava reconquistar a esposa e não conseguia. Então um dia, esse crente foi até essa ex-mãe de santo e disse, minha irmã, eu queria que você fizesse um trabalho, vai ser seu último trabalho. Faça eu reconquistar a minha esposa. Isso é paixão, hein? O cara vai querer negociar com Satanás e ainda desviar a irmã, né? Sedução. Cuidado. Idolatria é uma sedução. Cuidado, cuidado, cuidado. Sexta lição do deserto é que murmuração tem preço alto. Quando os espias trouxeram aquele relatório, se repetiu algo que era constante na jornada do deserto, que era o povo dizer para Moisés, Moisés, você trouxe nós aqui porque nós vamos morrer. Você não trouxe a gente para a terra prometida nenhuma, nós vamos morrer nesse deserto aqui, nós vamos virar cadáveres no deserto. E Deus, que se revela na Escritura, ele diz que ele pega pesado com murmuração. Você vai murmurando, uma hora Deus lhe mostra o quanto a sua murmuração é estúpida. Por aquela murmuração, Israel pagou muito caro. Uma coisinha simples aconteceu, ninguém vai entrar na terra prometida. Meus irmãos, quantas bênçãos nós podemos perder por sermos um povo que vive murmurando, reclamando. Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e pensa assim, ele está reclamando do que mesmo? De que você reclama? Porque quando Deus interveio, nas murmurações do deserto, você pode até dar um desconto. Por exemplo, quando o povo reclamou do maná, não é? Só tem esse maná, parece seu filho adolescente reclamando. Frango de novo, né? Só tem esse maná. Esse maná. Quando o povo reclamou do maná, meus irmãos, era maná de manhã, e maná de tarde, e maná de noite. E o lanche era maná com maná dentro. Então, se você pensar bem, dá um desconto, e ainda é no deserto, você pode pensar assim, puxa, eles tinham até uma razãozinha, né, para reclamar. Se Deus
não aceitou a murmuração dos israelitas, que estavam sob condições adversas. Por que ele vai aceitar a sua? Me dá só uma razão. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e pergunta: ele está reclamando do quê? De que é mesmo que essa pessoa está murmurando? Quando murmuramos, em outras palavras, estamos dizendo: eu não reconheço o que Deus faz de bom por mim, e se alguma coisa ruim acontece, eu reclamo muito. O nome disso é ingratidão. Por que a Escritura manda tanto você praticar ações de graça, ser uma pessoa agradecida? É porque quando você pratica ações de graças, não há lugar para murmuração. Aliás, você não pode murmurar e ser grato ao mesmo tempo. Essa é uma lei. Tente aí, né? Tente murmurar e ser grato ao mesmo tempo. Não dá! Então, se você quer ser curado de murmuração, é simples. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem lhe feito. O salmista diz: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga em minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, a cura para a murmuração é ser uma pessoa agradecida. Quanto mais você agradece, às vezes você nem lembra que certas coisas não estão dando certo. Para a gente encerrar, meus irmãos, queria fazer uma pergunta. Porque quando nós atravessamos um deserto, nós podemos pensar que esse deserto, seja lá qual for, seja um deserto de grana, seja um deserto de saúde, seja um deserto emocional, uma depressão, um deserto de amor. Tem alguém aí, não? Um deserto de tempo. Às vezes você pensa: meu Deus, quando é que eu vou ter um tempo? Só queria um tempo. Só queria um tempo assim para sentar e fazer um café de colônia né, e varrer o quintal, né? Só queria. Quando será que eu vou ter um tempo? Quando nós passamos por essas circunstâncias, nós podemos pensar assim, que esse é o tempo mais perigoso da nossa vida. Qual é o tempo mais perigoso da nossa vida? O tempo mais perigoso talvez não seja o deserto. Há uma outra situação que no mínimo pode empatar com o deserto, no sentido de ser o tempo mais perigoso da vida. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Segundo essa palavra, meus irmãos, talvez o tempo mais perigoso não seja o deserto, seja a prosperidade. Deus disse: olha, quando vocês chegarem lá, hoje vocês estão no deserto, vocês estão na pindaíba, mas quando vocês chegarem lá, que vocês entrarem em cidades cheias de tudo que é bom. Lembre, é a terra que mana leite e mel. Cidades cheias de tudo que é bom,
casas cheias de coisas boas, uvas, azeite, vinho, queijo, pão, trigo, cevada, coisas que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, cuidado para não esquecer do Senhor. Se a gente colocasse numa balança, qual é realmente um tempo mais perigoso da vida? É o tempo do deserto ou o tempo da prosperidade? Talvez dê um empate. Talvez dê um empate. Porém, quando você está no desertão, parece que você se torna mais sensível a buscar o Senhor. Mas quando você tem de tudo, quando você está suprido, você pode correr o risco de esquecer do Senhor. Quando você está saudável, quando você realizou suas conquistas financeiras, quando você tem os bens materiais que a sua alma desejou, e quando você olha que você está acima da média brasileira, quando você sente que você gostaria, que você está onde muitas pessoas gostariam de estar, é um tempo perigoso. Imagine um jovem que andou a vida inteira na bicicleta. No outro dia a gente viu, eu e a Rosa, a gente viu um cara que foi namorar na bicicleta. Estava o casal namorando na bicicleta. A Rose riu, eu falei, minha filha, isso é tão comum. O cara chegou lá na bicicleta, é tudo que ele tem. Mas imagina que esse jovem que foi namorar na bicicleta, que ele é um servo de Deus, que ele é temeroso, que ele está buscando a misericórdia de Deus. Aí ele passa num concurso, ele passa no outro, 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 passa no top. Agora ele não é mais na bicicleta. Agora ele vai namorar de quê? Hã? Ele vai de carrão, né? Poucos jovens sabem que carrão pode ser um grande problema, especialmente numa cidade como essa. Outro dia eu vi um teste, quase que científico o negócio. O cara saía num carrão e o teste era o seguinte: ele ia parar de frente a alguma moça que ele nunca viu, e o teste era o seguinte: ele ia fazer, pela imponência do seu carrão, ele ia fazer apenas assim, e o teste seria se ela entraria ou não. O que vocês acham que aconteceu? O carro era uma Lamborghini. Quanto por cento de sucesso você acha que ele teve, né? Foi feito teste com Ferrari. Ele não tinha que falar nada, ele só tinha que parar e fazer assim. Se fosse muito difícil, então ele só abria a porta, não é? 90% de sucesso. 90%. Algumas diziam, para eu entrar, você quer que eu entre? Não vai dizer nem seu nome. E ia entrando, né? Quando a porta abria, ela já estava dentro. A parte triste é que alguns metros depois ele teria que dizer, sai do meu carro, vagabunda. Essa era a parte triste da coisa. Mas veja, o poder do negócio. Só tinha que fazer assim. Claro que não era um Fiesta Hatch 2006, né? Mas dizem que até um desses tem poder, né? Dependendo da circunstância. A prosperidade é tão perigosa quanto o deserto. Mas às vezes ela é mais, ela tem o poder de transformar o sujeito surdo, com amnésia, para as coisas que Deus fez. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que cuida de nós. E nós te pedimos hoje, meu Senhor, misericórdia, porque
Nem sempre entendemos os teus planos, nem sempre entendemos o tempo do Senhor para todas as coisas, nem sempre entendemos por que precisamos passar por certas circunstâncias, não entendemos as seduções deste mundo, esquecemos do teu cuidado. Só pedimos que tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a tua palavra, que ela seja realmente a nossa sabedoria para enfrentarmos os desertos dessa vida. E quando os superarmos, que não esqueçamos que foi por causa do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que seja assim na nossa vida. Amém.